Com um agregado de 4-0 frente ao Nice, a estreia a marcar de Ivanovic e o regresso do histórico 4-4-2, o Benfica entra na última eliminatória rumo à fase de Liga da Liga dos Campeões. Neste episódio vamos falar sobre a eliminatória que passou, frente aos franceses, e vamos deixar algumas notas daquilo que poderá ser o play-off frente ao Fenerbahçe de José Mourinho. Comigo está de novo Marco Ferreira, pela terceira vez seguida. Hat-trick. É verdade, podes pedir música. Quer dizer, é melhor não, o YouTube e o Spotify dão strike, é melhor não. Ainda nos corta o programa, mas também estamos aqui com o Sérgio, de volta. Saudades. A última vez que apareceste foi no quiz, mas já foi gravado há muito tempo, então não me lembro bem qual é que foi o último episódio que tiveste aqui em estúdio. Sejam bem-vindos, apresentem-se e boas-vindas aos espectadores. Obrigado, Vasco. Olá a todos os que nos estão a ver, os que nos estão a ouvir. Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer fazer parte desta equipa. Hoje, para falar da fase a eliminar do Benfica. Estou aqui também com o Sérgio. Saudades, Sérgio. Obrigado por me passares a palavra, Marco. Se não me engano, acho que é a primeira vez que gravo contigo, por isso histórico. Sério? Já é histórico o episódio, querendo ou não, é a primeira vez que gravo com o Marco. Não, acho que fizemos. Eu acho que é mesmo a primeira vez. Fizeram um quiz que ainda não saiu. Vai sair agora. Então pronto, é a primeira vez que a gente fala mesmo de atualidade e de futebol jogado. O quiz é mais episódios mais relaxados. Sim, estamos aqui para falar da eliminatória do Benfica, daquilo que vai ser os playoffs. Normalmente eu estou aqui noutra versão mais basquete. Sobre os podcasts de basquete, gostava que a próxima época conseguisse estar aqui outra vez com o Gabriel. Por isso vou ter que falar com o Gabriel, ver as coisas. Também agora, aqui a malta recém-licenciada é sempre uma incógnita para onde é que a gente vai e o que é que acontece, mas não desisti do projeto e o Gabriel também não. Mas pronto, hoje é futebol. Há uma pequena promessa de segunda temporada do Há uma pequena promessa, sim. E acima de tudo é esforçar para que isso aconteça, mas é preciso falar com o Gabriel, etc. Vamos ver. Futebol, Benfica, obrigado pela apresentação, Vasco, e vamos a isso. Então vamos começar pela eliminatória que acabou agora, Benfica Nice. Antes de mais, também publicitar um post que temos no nosso Instagram, no X, no TikTok, sobre esses dois jogos. Sérgio, ajudaste nessa publicação. Para quem não viu, é sempre convidado também a seguir a página do Instagram, do X, do TikTok, de tudo. E como já é costume nos episódios da UEFA, vou-vos pedir uma palavrinha sobre esta eliminatória, não sobre cada jogo, mas uma palavra que possa resumir. Então vou começar eu, Vasco, que até também para dar tempo aqui ao Marco de pensar numa palavra assim que defina bem isto. Eu tive estes dias a pensar, eu tenho basicamente duas palavras. Eu tenho uma palavra que define a eliminatória no sentido do jogo jogado, que é tranquilo. Acho que o Benfica faz dois jogos tranquilos. Acho que, por exemplo, Turbina acaba a eliminatória sem ser chamado a intervir muitas vezes. Em França ainda foi na primeira mão ainda teve que intervir lá uma ou duas vezes, mas na Luz foi mesmo um jogo tranquilo para o ucraniano. Por isso, em termos de jogo jogado, a palavra é tranquilo. Em termos daquilo que foi as ideias do Bruno Lage e a adoção do 4-4-2 que a gente vai comentar aqui durante o episódio e que está no post que o Vasco acabou de falar, a palavra que eu dou para esse fator tático é confuso. E confuso porquê? Não que o 4-4-2 seja confuso ou que a gente não estivesse à espera, mas vai um bocadinho contra aquilo que eu achava, e se calhar toda a gente achava que o Benfica ia trazer para esta época, porque assim que acaba a temporada passada fica a ideia que o Benfica não tinha um esquema tático definido. Atuava muito no 4-3-3 com o Osnes como terceiro médio a subir e a fazer quase de tampão do Di Maria, que pronto, tinha as suas dificuldades a defender. Ora, atuava muito no 3-4-3, que por acaso até era a versão que eu preferia que o Benfica jogasse na temporada passada, com o Carreiras a fazer defesa central esquerdo, a subir de vez em quando, e o Dal ali a fazer ala esquerda, quase como um lateral esquerdo e um extremo esquerdo ao mesmo tempo. Não deu certo, o Benfica não ganhou o campeonato nem a taça, e por isso a ideia que deu e que até o que a imprensa nacional passou é que o Bruno Lage queria introduzir um 4-2-3-1 e com um 10 livre. Depois o Benfica ataca o mercado com essa ideia na mente, clara. Primeiro rumor aparece o Tiago Almada, que seria para essa posição de 10 livre. Depois o Tiago Almada não dá certo e fala-se do João Félix.
O João Félix vai para a Arábia e depois o Benfica parece que tudo aquilo que esteve a fazer no início do mercado mudou radicalmente e desistiu da contratação de um 10 para trazer um ponta de lança. Ou seja, a partir do momento em que traz o Ivanovic, o 4-2-3-1 morre e entra o 4-2-3-1, o 4-4-2, desculpa. Ivanovic é um segundo avançado, mas não é um 10, ou seja, continua a ser dois pontas de lança. O 4-2-3-1 não é implementado, mas é um 4-4-2 disfarçado, não é um 4-4-2 à antiga, em que tinhas dois avançados, por exemplo, sei lá, falando do Benfica, tiveste grandes duplas, tiveste o Lima e o Cardoso, por exemplo, que era um Cardoso um avançado mais fixo e o Lima era um avançado que não era um avançado que recuava para vir buscar jogo, mas era um avançado livre que fazia desmarcações nas costas de defesa, etc. E agora é um bocadinho diferente, porque o Pavlidis não tem, eu acho que o Pavlidis não tem esse perfil de avançado fixo. Eu acho que o Pavlidis, a melhor versão do Pavlidis é quando ele recua e joga com os colegas, mas agora ele vai ter esse papel de avançado fixo. E o Ivanovic não é um João Félix, por exemplo, do 4-4-2 com Seferovic e João Félix, ou um 4-4-2 do Jonas e Mitroglou. Eu acho que o Ivanovic não é um jogador que venha... Não é um criativo, por assim dizer. Não tem sim, magia. Claro que ele tem a função de recuar, ele está habituado a isso, porque ele no União Saint-Gilloise jogava assim, mas acho que é um bocado arriscado. Porém há a possibilidade de dar certo, e acho que no campeonato português também não precisas de ter assim grandes criativos. Mas lá está, escolho a palavra confuso mais pela estratégia que foi definida no início do mercado e o que foi posto em prática na realidade, que foi passado do 4-2-3-1 teórico, com o João Félix ou com a Almada a 10, para um 4-4-2 com dois pontas de lança habituais. Então, por um lado temos a palavra tranquilo, um jogo jogado, mas também temos o lado confuso tático e tudo o que foi a estratégia de mercado do Benfica. Marco, para ti, não sei se também tens a explicação das palavras, mas estás à vontade. Para mim a palavra que eu escolhi foi dinâmico. O Sérgio falou, mudou-se para um 4-4-2, que não é aquele 4-4-2 à antiga, é um 4-4-2, aí está mais dinâmico, em que os alas, Orsnes e Sheldrup estão sempre a trocar de posições, tanto com os laterais. Por exemplo, o Orsnes vem sempre muito para o meio para Dedic poder fazer a ala toda e atacar, algo que não acontecia antes. Benfica, quando jogava com Tomás Araújo e Bá, eles não subiam tanto, não eram tão ativos no ataque do Benfica, e agora vemos outras dinâmicas, aí está a palavra dinâmico, em que pronto, tanto o Orsnes como os laterais, até os pontos de lança, agora com Ivanovic, que tem esse papel mais de segundo avançado, mas que Pavlidis também pode fazer e faz muito bem esse papel. Por isso eu acho que tanto um como o outro vão ter a capacidade de descer para fazer esse papel. Não acho que vá ter de ser sempre Ivanovic, até porque Pavlidis, na minha opinião, vai beneficiar muito de ser ele a fazer esse papel. Vimos na primeira mão, quem até marcou o primeiro gol foi Ivanovic, e Pavlidis estava noutro sítio em que ele arrasta o defesa e abre ali aquele espaço para o Ivanovic conseguir fazer o gol. E pronto, para mim foi essa dinâmica que fez a diferença nesta eliminatória para o Benfica. Então, falando nessas dinâmicas, podemos já começar por aí. Vimos o Benfica diferente daquele que jogou a Supertaça. Lá está, as tais dinâmicas novas, a tática nova. Será este o Benfica de 25-26? Penso que sim. Bruno Lage, quando teve o seu primeiro ano de Benfica, aquele ano de sucesso com João Félix e companhia, foi o 4-4-2 que o fez feliz, e acho que agora este 4-4-2 mais evoluído, acho que vai ser a formação base para este Benfica, que promete muito, porque as novas contratações parecem estar bem, parecem se ter adaptado bem ao novo futebol, Enzo Barrenechea, o Dedic, o Richard Rios, e viu-se... E o ponta de lança? Sim, e o próprio Ivanovic que chegou agora, e viu-se muito bem que venceram confortavelmente esta equipa do Nice, que teve poucas oportunidades ao longo da eliminatória. E pronto, vamos ver agora como é que vai ser na Turquia, que penso que vai ser um jogo mais difícil. Sérgio, ainda falando do Nice e desta época 25-26, a mesma pergunta: será esta a nova cara do Benfica? Eu acho que esta tem que ser a nova cara do Benfica, não sei se é a cara certa, mas tem que ser pelo investimento que foi feito no Ivanovic e no Pavlidis.
O Pavlidis sai de uma época de 30 golos de estreia, recorde batido de Lima, Jonas, que também nas épocas de estreia fizeram esse número de golos. Mas a partir do momento em que o Benfica gasta 23 milhões mais 5 num ponta de lança de 21 anos e mete a titular logo assim que pode, o Brunelage deu logo a titularidade a Ivanovic. Quer dizer, ele foi apresentado na quinta-feira de manhã do jogo da Supertaça. Já podia ter jogado à noite, mas pronto, é claro que era impossível isso acontecer. Mas assim que teve a oportunidade, o Ivanovic jogou. Ou seja, não sei se é a cara certa, mas é a cara que vai ter que ser pelo investimento que foi feito. O Marco falou do 4-4-2 do João Félix, um bocadinho diferente. Tem as suas semelhanças e tem as suas diferenças. Lá está, como eu já disse, o Ivanovic não é um João Félix porque não é um criativo. Mas vai ter esse papel de ser o avançado a recuar e tentar fazer jogar. E o Pavlidis também não é um Seferovic, acho que é melhor jogador que o Seferovic, mas não é um ponta de lança fixo. Mas depois tem outras semelhanças, que é o Brunelage no primeiro ano, que é campeão, tem o Pizzi à direita como médio interior direito. Agora há Oshnas a fazer essa função, acho que o Oshnas até faz melhor. Jogadores diferentes, claro, o Oshnas ajuda mais num papel defensivo, o Pizzi era mais um jogador, se calhar era mais um criativo do que Oshnas e entrava na área para fazer gols. Bem diferentes. Sim, mas a função vai ser a mesma, que é ali o médio interior direito. E do lado esquerdo o Brunelage nessa época tinha Servi e tinha Rafa, agora tem o Sheldrop e o Aktürkoğlu, que não sabemos bem qual é que é o futuro do turco. Depois o meio campo também é um bocado, vejo algumas semelhanças, porque o Brunelage nessa época aparece um Gabriel, não sei se recordam do brasileiro, que aparece assim meio do nada e faz uma função box-to-box semelhante à que o Richard Rios está a fazer. Tinhas o Jetson também. Mas o Jetson não era a primeira opção. Eu lembro-me que o Brunelage sobe o Florentino na segunda metade da época e o Florentino joga bem. Mas depois há um Samaris que faz uma época incrível. E muito na função do Enzo Barrenetxea que faz hoje, que é o médio criativo que ajuda na construção. Por isso há muitas semelhanças desse 4-4-2, mas eu acho que há aqui a questão do criativo e acho que aí é que está a grande diferença, porque Oshnas não é um criativo, Ivanovic também não é, e Pizzi e João Félix tinham esse papel de criatividade. E depois no Campeonato Português contra blocos baixos, não digo que seja preciso grandes criativos, mas precisas de desbloqueadores de jogo ou desbloqueadores de blocos baixos, não é? Por exemplo, eu acho que o Aktürkoğlu não é um jogador criativo, mas acho que é um jogador que desbloqueia jogos, porque aparece sempre no momento certo para finalizar e marcou muitos golos na época de estreia. Tem muito gol. Sim, por exemplo, o Pizzi, eu estou aqui a dar o rótulo de criativo, mas ele também não era bem um criativo como era João Félix, mas era um desbloqueador, lá está. Acho que em Portugal é preciso desbloqueadores. Mas vamos ver, eu acho que o 4-4-2 vai ter que ser, porque pelo investimento. Mas ainda preciso criar rotinas também. O Benfica não fez uma pré-época, o Benfica sai do Mundial de Clubes, praticamente não tem férias e entra logo com um calendário apertado. Por isso os adeptos também têm que ver estes jogos como um bocadinho, quase como uma pré-época, mas a valer, não é? Mas pronto, primeiras impressões é que o Benfica apresentou-se bem. Acho que a dinâmica que o Marco fala existe, e viu-se muito nos pontas de lança. De vez em quando é o Pavlidis que desce e é o Ivanovic que aparece nas costas. O Oshnas também fez imensos movimentos nas costas da defesa adversária. Por isso sim. Agora, se o Nice, se calhar isto é um bocadinho outro tópico, se o Nice é um adversário a valer, já é outra conversa. Já é outra conversa, não é? Marco, o Sérgio falou aqui no Pavlidis e foi um dos jogadores que mais tempo falámos no último podcast, no primeiro da nova temporada. Falaste num novo estilo de jogo, digo destas palavras, mas não foi bem assim. Nestes dois jogos com o Nice comprovou-se essa tal nova pele de Pavlidis? Ainda não, porque pronto, no primeiro jogo foi Ivanovic, assim teve mais destaque, marcou o gol. Mas não vamos desprezar o papel de Pavlidis, que foi mais ou menos o papel que ele fez na primeira metade da época passada, em que ele não marcou tantos golos, mas cobrava muito bem as linhas, abria muito espaço, criava as oportunidades para os colegas fazerem os golos que fizeram. E se Ivanovic quiser assumir esse papel goleador, para mim está à vontade. Pavlidis vai continuar a fazer o que tem feito e faz muito bem, que é não aquele papel de goleador, mas sim o papel de criador de espaço e de quebrador de linhas, que ele faz muito bem esse tipo de movimentos, mas continuo a achar que ele tem essa possibilidade de adotar esse papel de goleador, porque ele mostrou-nos isso na segunda metade da época, que consegue
pegar num jogo e pôr a equipa às costas e marcar e estar lá no momento certo. Em papéis bem diferentes, digo que esta é a grande novidade do 11 do Benfica, são Sim. os dois avançados. Sérgio, agora pergunto o que é que isto traz ao jogo agora com dois jogadores que referiste muito do passado, mas estes aqui são diferentes, todos os jogadores são diferentes, mas estes Sim. perfis são especialmente distintos. Que futebol é que o Benfica pode ou não ter de diferente? Pois, lá está. Eu acho que a E tática... que até apresentou, lá está. Sim, a tática é totalmente diferente do ano passado, pelo menos do 4-3-3. Vejo algumas semelhanças naquele 3-4-3, não na posição em que os jogadores ocupam, mas vejo algumas semelhanças no sentido em que tinhas também dois médios como tens agora, que antes o Florentino e o Cockchu, agora o Enzo e o Richard Rios. Também podemos falar um bocadinho dessa mudança, porque é uma mudança drástica, não é? O Benfica teve que gastar 27 milhões e vender outro jogador por 25 para mudar o meio campo todo. A gente já pode falar sobre isso um bocadinho. Agora, o que é que há de diferente? Em teoria, viste assim o jogo como se fosse uma análise de um senhor da tasca. A partir do momento em que tens mais um homem na frente, o Benfica devia marcar mais gols, né? Mas isto é a visão de homem de tasca, lá está. Mas eu acho que os números do Pavlidis este ano vão reduzir comparado ao ano passado, porque como o Marco disse, o Pavlidis foi muitas vezes um jogador que sozinho ou conseguia criar para os outros ou conseguia criar para ele mesmo. Eu acho que agora ele vai estar num papel em que precisam que alguém crie para ele. Mas também estou um bocado curioso, porque eu não sei até que ponto é que o Bruno Lage ao longo da época, se ainda for ele o treinador, se ele não vai inverter aqui um bocadinho os papéis entre o Ivanovic e o Pavlidis, e eu a ver o jogo senti muitas vezes que aquilo que o Ivanovic estava a fazer, o Pavlidis conseguiria fazer melhor, pelo menos é a minha ideia. Só que depois a gente também ainda não viu o Ivanovic no sentido de ponta de lança fixo, e a gente já viu o Pavlidis nesse registro. Eu acho que ele é capaz de marcar golos também nesse registro, mas eu gostava que eles fossem alternando, ou seja, de vez em quando fosse o Ivanovic ali como um homem mais fixo e que o Pavlidis tivesse esse papel de criador. Mas sim, essa é a grande novidade este ano, e estou muito curioso para ver como é que vai resultar, e principalmente em jogos do campeonato que lá está. O Nice, pronto, não tem nada a perder e jogou com uma linha muito avançada e abria espaços. Por exemplo, o gol do Oshness, o Sheldrop aparece sozinho com um grande passo do Enzo a quebrar linhas, que no campeonato isso não vai acontecer. Não é porque o nosso campeonato seja muito bom, mas é porque as equipas fecham-se mais naturalmente, principalmente na luz. Por isso eu estou muito curioso para ver como é que vai ser essa dinâmica do 4-4-2 em blocos baixos. Vamos ver se aí não vai ficar a faltar um 10 criativo, que poderia ter sido o Félix, não foi. Não quer dizer que o Benfica não tenha criativos no plantel, e o Bruno Lage falou dessa questão da criatividade. Eu acho que, por exemplo, Sheldrop consegue ser um criativo, e eu acho que esta época ele vai ter mais espaço para o ser. O Prestiani tem entrado todos os jogos, na segunda mão mostrou alguma dessa criatividade que ele tem. Viu-se um Prestiani muito ousado, a querer mostrar e a ir para a baliza sem medo. Já acho que é esse Prestiani que o Benfica vai precisar, principalmente a sair do banco. Por isso estou curioso. Mas ainda sobre o Prestiani, também não sei se é ali a melhor posição dele, ali a extremo esquerdo. Ele tem entrado no lugar do Sheldrop. Isso porque o Prestiani, quando entra, já está numa fase mais confortável. Sim. Falando do resultado, sendo titular, seria para jogar por quem? Pois, eu acho que sendo titular seria para... Na minha ótica, ele deveria jogar atrás do avançado e ser esse 10 que o Benfica andou à procura no mercado. Portanto, ser um dos dois do 4-4-2. Sim, mas depois passaria para um 4-2-3-1, por assim dizer. Mas eu acho que não é isso que Bruno Lage pensa. Eu acho que assim que Bruno Lage olhar para o banco, o primeiro a sair vai ser sempre Sheldrop. Já na época passada foi assim. O Sheldrop era o primeiro jogador a sair, não importa o jogo que fizesse. Porque lá está, foi feito um investimento muito, muito grande no Ivanovic, e esse investimento tem que ser justificado, e também acho que o Benfica já contrata Ivanovic numa ótica, e o próprio jogador já diz isso, numa ótica de revender. Por isso o Ivanovic vai ter que jogar. Por isso acho que assim que o Prestiani for a jogo será sempre na posição do Sheldrop, porque eu acho que ele consegue fazer essa posição, mas acho que não é onde ele rende mais. Certo. Estamos aqui a falar das partes boas, da tática também não deu para ver muito. Marco, pergunto-te agora, como toda e qualquer tática tem deficiências.
pergunto-te onde é que podem estar os problemas de jogar assim desta maneira, tanto a defender como a atacar, onde é que se viu, no pouco que se viu. Eu penso que a maior fragilidade desta tática seja os laterais subirem tanto e depois, se acontece ali alguma distração, alguma perda de bola, fica muito desequilibrado e as equipas acabam por ter muito espaço. Samuel Dal e Dedic sobem muito. Pegando nessa frase, eu acho que os maiores perigos ou tentativas de perigo do Nice foi lançar o ponta de lança em velocidade. Lá está. Porque os laterais sobem muito e depois, se há ali alguma distração, alguma perda de bola no ataque do Benfica, já fica ali muito descompensado e acaba-se por haver muito perigo. Ainda não aconteceu, mas vimos, por exemplo, na Supertaça contra o Sporting, o gol do Pote, que é anulado depois por fora de jogo, acontece numa dessas situações em que Dedic sobe, há ali uma perda de bola a meio campo e depois Arder caído pela esquerda, tem muito espaço, passa a bola para o pódio, faz o gol, mas depois fora de jogo, e acho que é por aí que pode haver as maiores fragilidades. Tirando isso, acho que está uma tática bastante sólida, bastante dinâmica e que pode vir a dar muitos frutos para esta época. Sérgio, pergunto-te mesmo antes de fecharmos quase aqui o capítulo Benfica Nice. Onde é que estão as brechas, se é que concordas e se há outro tipo de buraco, entre aspas? Não é por uma questão de hábito, porque até costuma acontecer, mas eu vou ter que discordar com o Marco. Eu acho que os jogos contra o Nice, está bem que o Nice não provocou grande perigo, mas também não provocou grande perigo porque eu acho que o Benfica teve muito bem no aspecto defensivo. Eu gosto muito desta ideia de, para já, reação à perda de bola, e temos que falar do lado defensivo, é obrigatório falar do Oshness, que eu acho que ele é o principal jogador do lado defensivo do Benfica. Reação à perda, o Benfica esteve sempre muito bem. Pavlidis e Ivanovic são dois avançados modernos, que é o primeiro defesa, como se costuma dizer hoje em dia. Por isso pressionam muito bem. Depois tem ali o Oshness na ajuda, que talvez seja o melhor jogador do campeonato no quesito sem bola e a pressionar. Sheldrup a evoluir defensivamente até por necessidade, porque o Bruno Lage no ano passado foi falando sobre isso, e recordo uma conferência de imprensa na altura, em janeiro, se não me engano, ou em fevereiro, quando havia aquela dúvida porque é que o Sheldrup não jogava, e depois ele até acaba por metê-lo na Taça da Liga, e ele, na altura da Taça da Liga, sim. Ele até acaba por marcar o gol. Recordo-me que o Bruno Lage diz que o problema, e não foi sobre o Sheldrup, mas deu para entender que ele estava a falar do Sheldrup, que os jogadores tinham que evoluir primeiro defensivamente e depois é que o importante era marcar os gols e as assistências. E Sheldrup notou-se imenso que está-se a esforçar nesse caminho. Ele próprio falou disso antes do jogo frente ao Nice, que estava a melhorar defensivamente e o foco dele era esse. Por isso o Sheldrup, estando bem defensivamente, também acho um ponto positivo, porque lá está, saiu Di Maria e Di Maria não tinha as funções de ajudar na defesa. Depois entra todo o debate se isso era certo ou se não, né? Pronto, depois cada um tem a sua opinião. Na minha opinião, um jogador como o Di Maria não tinha que ter esse papel. Mas pronto, agora são 11 a defender em bloco, em coletivo, a pressionar a reação à perda. Depois, quando o Nice avançava mais no terreno e a primeira pressão falhava, Oshness a fechar sempre. E muitas vezes parecia que o Benfica tinha uma linha de 5, muitas vezes, com o Dedic a fazer ali, não um terceiro central, que ali a jogar pela direita, mas Oshness a ajudar muito o Dedic, que antes de chegar ao Benfica, as análises que eu fui vendo e os vídeos que eu fui vendo sempre falavam da debilidade defensiva do Dedic, e acho que o Bruno Lage já percebeu isso nos treinos, e o scout se calhar passou essa informação ao treinador. E o Washington está a ajudar muito o Dedic, o Benfica quase que fecha ali num bloco de 5 defesas. Depois é a questão dos médios, porque o Kokshu também não era um médio muito bom defensivamente, e agora temos um Richard Rios que eu acho que é onde ele até é melhor. Acho que com bola ainda vimos pouco de Richard Rios, mas defensivamente não tenho a estatística, mas tenho a certeza que foi o jogador que disputou mais duelos da eliminatória, e acho que na maioria deles venceu, assim como foi na Supertaça, se não me engano ele ganhou 11 ou 12 duelos. Acho que esse vai ser o papel do Richard Rios, por isso acho que o Benfica defensivamente está melhor. Sobre a questão da transição defensiva, aqui nunca é uma questão tática, é uma questão de saber trabalhar isso, porque as transições defensivas num 3-4-3, num 4-4-2, num 4-3-3 são sempre iguais, né? Os jogadores têm que recuar e têm que saber bater os contra-ataques. Acho que o Nice não conseguiu explorá-los muito bem,
Mérito também para o António Silva, que acho que anulou o avançado do Nix, principalmente na segunda mão, não sei o nome dele, mas muito técnico, alto e rápido. O avançado do Nix despertou-me a atenção, mas o António Silva anulou muito bem. E o Otamendi também teve no seu registro de sempre, teve muito bem. Claro que nota-se que falta a velocidade, questão da idade e tal, mas acho que se António Silva se apresentar neste registro, principalmente defensivamente, o Benfica vai estar bem defensivamente. Todo este coisa que eu fiz foi para discordar do Marco. O que é que eu acho que é a principal deficiência deste Benfica é o que a gente tem vindo a falar do ataque. Por enquanto acho que foi onde o Benfica teve pior, foi ali as dinâmicas dos dois da frente. Tenho quase 100% de certeza que isso dá para acertar-se, porque são dois jogadores. Pavlidis já conhecemos a qualidade, Ivanovic mostrou lampejos de ser um bom jogador e daquilo que a gente não viu, ou pelo menos analisou, estudou dele na Bélgica. Acho que está ali um ótimo jogador, por isso são coisas que estão para trabalhar na dinâmica na frente. Sim, eu concordo tanto do Benfica como do Nice. Eu acho que o último terço foi de facto pior. E para concluir então este capítulo do Benfica Nice, pergunto-vos quem é que foram os destaques do Benfica nestes dois jogos, tanto positivos como negativos, e se esperavam ver algo mais de algum, não sendo um destaque negativo. Então vou começar eu. Acho que jogadores a destacar: o Oshness, claramente, na segunda mão faz um gol e uma assistência. Enzo Barrenetxea, acho que foi claro que méritos ao Oshness, foi considerado o homem do jogo na segunda mão e com todo o mérito, mas eu acho que o Barrenetxea no conjunto das duas mãos foi o melhor jogador. Não sei se talvez porque era um perfil de jogador que eu queria muito no Benfica e faltava, e agora por ter fico aliviado que o Benfica o tenha, mas eu acho que é mesmo um jogador que traz uma dinâmica totalmente diferente ao jogo do Benfica, que faltava, porque Florentino não é esse médio de construção, nem muito menos de quebrar linhas de passe no último terço, e Barrenetxea mostrou que consegue fazê-lo. Dois jogadores, posso dizer mais um, difícil escolher. O António Silva teve muito bem na segunda mão. Acho que o Sheldrop também, eu vou escolher o Sheldrop para dar aqui um bocadinho de motivação. Ele fez um gol e uma assistência na segunda mão. Na primeira mão jogou 60 minutos, sempre muito ativo e a tentar ser o tal criativo que o Benfica precisa. Por isso destaco estes três: Oshness, Enzo e Sheldrop. Enzo Barrenetxea, que é para não confundirmos aqui os Enzos, que o Benfica já vai para a trick de Enzos. Marco, destaques positivos. Bem, vou também destacar três jogadores como o Sérgio. Vou começar pelos mesmos dois. Oshness, que fez uma segunda mão fenomenal, um gol e uma assistência, e correu para todo o lado, estava em todo o lado. E Enzo Barrenetxea, que é o cérebro desta equipa do Benfica e foi muito importante, tal como o Oshness, para nesta segunda mão o Benfica confirmar o apuramento da eliminatória, porque na minha ótica eu vejo que se o Benfica jogasse, em vez de Enzo, jogasse com o Florentino, eu acho que o resultado não seria o mesmo, porque o Nice jogou sempre muito pressionante, pressionava muito, e o Florentino sob pressão acabava por comprometer sempre um bocado, e o Enzo trabalha muito bem sob pressão, consegue quebrar muito bem as linhas e fez um excelente trabalho, um jogador absurdo. Esperemos que Rui Costa não o venda já em janeiro. Outro jogador que eu gostava de destacar é Dedić, que vem para uma posição de lateral direito que o Benfica nestes últimos anos parecia nunca mais conseguir encontrar um lateral direito à altura do cargo. Passamos de Valentino Lázaro, de Corchia, Gilberto, que acabou por ser campeão e até não esteve tão mal, mas desses que disseste é o único de facto lateral direito. Sim, Verdade. Portanto estás a dizer que o Benfica encaixou bem um defesa direito, mas na verdade ele também não é bem o próprio Bá, apesar de também ter sido campeão, Não te convence? não me convence muito. E Dedić, estes jogos que fez, parece que é um bom lateral direito, e que o Benfica finalmente tem ali um lateral direito. Esperemos que para os próximos anos. Então, não havendo nenhum jogador para apontar negativamente, passamos já à próxima eliminatória. À entrada para o segundo jogo, o Benfica já sabia que ia jogar com o Fenerbahçe, depois de uma eliminatória, posso dizer, de loucos, se calhar com o Feyenoord. A verdade é que o Benfica já jogou com o Fenerbahçe esta temporada. José Mourinho volta a estar na agenda do Benfica, e pergunto-vos
o que é que sabemos deste Fenerbahçe? Uma equipa também à semelhança deste 11 Brunelage, muito dinâmica, que pode jogar tanto em 4-4-2 como em 4-2-3-1, e já fez isso esta temporada. Uma equipa que não se importa de não ter bola, uma equipa que também gosta de ter bola, e que vai ser um jogo mais difícil deste jogo com o Nice, especialmente lá na Turquia. Os adeptos na Turquia são... Que é a primeira mão. Sim, é a primeira mão. Os adeptos lá na Turquia são muito malucos, assim dizendo. Muito fervorosos. Sim, muito fervorosos. Vai ser um ambiente muito difícil para o Benfica e eu acho que o Fenerbahçe vai atacar muito esse aspecto, vai querer já assegurar uma boa vantagem já nesta primeira mão. E o Benfica vai ter que ter cuidado. Sérgio, para ti, o que é que sabemos deste Fenerbahçe? Também uma análise curta. Do que vimos na Luz, eu acho que é um Fenerbahçe totalmente diferente. O Fenerbahçe na Luz começa o jogo sem Duran, sem Skriniar, sem Nelson Semedo, que são 3 jogadores Nelson Semedo que ainda não era do que ainda não era, e Skriniar também ainda não estava lá, mas está agora, e alinharam agora contra o Feyenoord e venceram o jogo na segunda mão. Pronto, não vi o jogo, mas vi os gols, etc. E este Fenerbahçe tem uma coisa que faltava muito ao Benfica no ano passado, e eu lembro-me de ter falado sobre isso na altura, que é a questão do atleticismo. Tem 2 pontas de lança que são setas autênticas e uns verdadeiros cavalos de corrida, que é o Duran e o El Niziri. O Fenerbahçe vai ser uma eliminatória em que eles vão dar a bola ao Benfica e vão apostar no contra-ataque, e tem essas 2 flechas apontadas para a baliza. Depois também tem um extremo que marcou na segunda mão, que eu não sei o nome, que também jogou muito bem, que também é super rápido. Ele jogou aqui na Luz também, já tinha reparado na velocidade dele. Agora não vou saber o nome, o Vasco tem ali o computador, se calhar vai-me conseguir dizer. Mas sim, acho que vai ser um Fenerbahçe que vai dar a bola ao Benfica. Pronto, tem a questão do José Mourinho. Certeza que o José Mourinho conhece mais o Benfica do que o Brunelage conhece o Fenerbahçe, e isso é sempre um fator a ter em conta. Sobre o ambiente, eu acho que pronto, é sempre um fator a ter em conta, mas eu acho que o Benfica sempre deu-se muito bem na Turquia. Já venceu o Fenerbahçe lá, já venceu o Galatasaray, empatou com o Besiktas uma vez numa Liga dos Campeões, que acho que a ganhar de 3-0 e empatou 3-3, se não me engano, na altura em que o Besiktas tinha Quaresma e Aboubakar, simplesmente. Mas pronto, eu acho que o Benfica dá-se muito bem nesse tipo de ambiente. Já no ano passado venceram no Estrela Vermelha, que também era um ambiente super fervoroso, e o Benfica venceu com tranquilidade, por isso acho que não há de ser um problema, e o próprio Fenerbahçe também vai enfrentar um ambiente fervoroso aqui na Luz, certamente. Agora, em termos de comparação de plantéis, o Benfica tem um plantel superior ao Fenerbahçe, apesar do Fenerbahçe ter bons nomes, mesmo no meio campo. Tem o Amrabat, que ainda recentemente esteve no Manchester United. Não quer dizer que estar no Manchester United hoje em dia seja uma coisa muito boa para o currículo, mas pronto, esteve lá e até fez um bom Mundial de Seleções na altura, em 2022, por Marrocos. Tem Fred, outro do Manchester United. O extremo que estás a falar, supostamente, pelo que eu estou a ver, é Archie Brown. Esse mesmo, exatamente. Assistências. Estava a ver as estatísticas da segunda mão e fez um jogo quase perfeito, tanto a nível defensivo como ofensivo. E tem uma velocidade absurda e tem um poder de arranque, explosão absurdo. Mas pronto, acho que o Benfica vai ter que ter muita atenção às transições defensivas, que o Marco falou há bocadinho, poderia ser uma debilidade, que eu acho que o Benfica teve bem contra o Nice, mas acho que contra o Fenerbahçe vai ser muito mais difícil, porque lá está, se jogarem com esses 2 avançados, são 2 flechas e mais esse Archie Brown. Ainda tem Talisca a sair do banco, curiosamente. Talisca regressa à Luz. A última vez que ele cá esteve marcou um golo, também por uma equipa turca. Também por uma equipa turca, o Besiktas, marcou um golo e mandou calar os adeptos. Na altura lembro-me que toda a gente ficou um bocado confusa porque é que ele estava a fazer isso, mas depois ele explicou-se. Teve uns problemas lá com o senhor presidente na altura. Mas pronto, é uma peça muito boa a sair do banco. Olha, por exemplo, é um jogador que o Benfica andou à procura este mercado, um tal criativo. Acho que o Talisca é um desses jogadores e tem muito golo. O Talisca é um jogador que eu, por acaso, gosto muito. E também saltou do banco e marcou 5-2. Costuma-se dizer no futebol que não se perdem jogos, não se ganham eliminatórias na primeira mão, mas podem perder-se. Sim. O jogo na Turquia, achas que o Benfica... Eu tenho grandes dúvidas que o Benfica não vai passar a eliminatória. Com todo o respeito ao Fenerbahçe, José Mourinho, eu acho que o Benfica tem a obrigação de passar. Diria até que o Benfica tem a obrigação de ganhar os 2 jogos.
mas sim, é difícil. O Fenerbahçe vai tentar vir à luz com aquele 1-0zinho e na luz fechar-se. Acho que o plano de Mourinho vai ser esse. Mas lá está, um Fenerbahçe totalmente diferente daquele Eusébio Cup, porque tem adições no plantel muito boas. Mesmo no Eusébio Cup o jogo ficou 3-2, se não me engano. Sim. Por isso foi disputado, e o terceiro gol foi quase no final. O Henrique Araújo lá numa carambola teve aquele faro do gol e conseguiu encostar. Por isso o Benfica poderia muito bem ter sido com um empate na Eusébio Cup e contra um Fenerbahçe pior do que aquele que está hoje em dia. Mas lá está, no papel e na teoria eu acho que o Benfica tem a obrigação de ganhar os 2 jogos e de passar, não digo tranquilamente, mas se ganhar lá 1-0 e ganhar cá 1-0 também, acho que essa seria a obrigação do Benfica. Marco, para ti, a mesma coisa. Não se ganham eliminatórias na primeira mão, mas podem perder. Se achas que a tática pode ser diferente, se calhar para fechar um pouco mais a equipa, ou é para manter o 4-4-2? Vai manter, certamente. Não partilho da opinião do Sérgio, não acho que o Benfica seja o grande favorito, não aponto nenhum favoritismo para nenhuma das equipas. Tanto uma como a outra têm bons plantéis e caso haja uma distração de ambas as partes das equipas, vai fazer a diferença, porque acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. Vimos no Eusébio Cup um jogo, apesar de na teoria amigável, quente, foi um jogo quentinho. Sim. Até houve ali alguma confusão entre os jogadores, e eu acho que estas duas mãos também vão ser bastante quentinhas nesse aspecto, no aspecto físico, e tem tudo para ser um bom jogo, um bom futebol. Acho que o Fenerbahçe em casa vai apostar num futebol mais ofensivo, para tentar ir com uma vantagem para a luz, e o Benfica vai tentar fazer o que fez nesta segunda mão com o Nice, tentar segurar essa pressão, talvez, caso o Fenerbahçe adote essa posição mais ofensiva. Caso não adopte e caso tente jogar no contra-ataque, é terem atenção àquele aspecto que falei dos laterais subirem e ter cuidado com os contra-ataques, porque John Duran e Alan Siri são autênticas flechas, como disse o Sérgio, muito perigosos nesse contra-ataque, que José Mourinho gosta muito dessa tática. Então, Sérgio, para concluir a mesma pergunta, primeira mão, a tática é para manter e... Sim, o Benfica agora vai manter o 4-4-2 e o 11 até dar errado. Acho que vai ser isso. Não estou a dizer que vai dar errado, estou só a dizer que o Benfica vai manter, e se der errado é que haverá alterações. Mas sobre o favoritismo que o Marco falou, tenho aqui uma estatística que tive que vir buscar, é que o Fenerbahçe gastou 27 milhões nesta janela de transferências, 27 milhões custou o Richard Rios só. Ou seja, o Benfica gastou mais de 70 milhões nesta janela, por isso o favoritismo do Benfica existe e tem que existir obrigatoriamente, porque para além do peso histórico das duas equipas, o Benfica gastou muito mais, e o José Mourinho até falou disso na conferência de imprensa. Mas sim, é para manter o 4-4-2. O Fenerbahçe também acho que vai manter o mesmo 11 que apresentou agora contra o Feyenoord em casa. Concordo com o Marco que o Feyenoord agora na primeira mão vai abrir-se muito mais e vai buscar a vitória, e o Benfica terá que aproveitar isso, e pronto, se o Fenerbahçe tem muito bons jogadores no contra-ataque, eu acho que o Benfica também os tem, por isso acho que se o Fenerbahçe der alguma brecha, o Benfica terá que aproveitar. E o Ivanovic, apesar de ainda não termos visto muito dele, nota-se que é um jogador muito rápido, e certamente também o Benfica está ciente disso e vai explorar isso na primeira mão. Mas sim, acho que o 4-4-2 vai se manter, o 11 vai se manter até uma eventual derrota. Acho que o Bruno Lage não vai mudar nada, até porque também, se formos a ver, não há muitas opções no banco atualmente, pelo menos até voltar o Manu de lesão, o Bá de lesão e o Tomás Araújo. Acho que o Bruno Lage não tem assim grandes opções no banco. Havia a dúvida da ala esquerda se seria Sheldrup ou seria Aktürkoğlu. Aktürkoğlu parece estar de saída, por isso acho que não há de mudar nada, porque as opções também estão um bocado limitadas. Então, E falando de mudança, Força. podemos andar um bocado no tempo para trás, naquela eliminatória na época passada com o Bayern de Munique, no jogo de Champions com o Bayern de Munique, em que Bruno Lage muda a tática e não dá nada certo, e ele rapidamente volta à tática inicial, e a partir daí nunca mais fez grandes mudanças. Eu acho que vai adotar outra vez o 4-4-2 e não vai
Não vai mudar. Sim, Certo, mas ele também bem no ano, lembrado. desculpa Vasco, ele também no ano passado, a meio da época, também o 4-3-3 parecia a tática certa e do nada num jogo para o campeonato ele faz o 3-4-3 e aquilo dá certo. Por isso acho que Bruno Lage, lá está, se não tiver a dar certo, até um bocadinho para salvar a sua pele, ele terá que inventar ali qualquer coisa, mas acho que enquanto tiver a dar certo e o Benfica tiver a ganhar, principalmente confortavelmente, como ganhou os 2 jogos contra o Nice, acho que não vai haver mudanças. Então, concluindo aqui esta parte de rescaldo em divisão, vamos agora à terceira e última parte, que é a habitual, as apostas e os nossos predictos. Pergunto-vos o 11, então, havendo 4-4-2. Acho que é o 11 que aconteceu na segunda mão e na primeira, o Trubino, Dedic, Otamendi, António Silva e Samuel Dal, Rios, Enzo, Osnes, Sheldrup, Ivanovic, Pavlidis, e fazer aqui uma ressalva que há bocadinho eu devia ter feito isto na altura, mas lembrei-me agora que quando estava a dizer o 11, que há bocadinho falaste, quando falámos dos jogadores de destaque do Benfica e falaste que não havendo nenhuma de habilidade ou nenhum jogador menos abaixo, acho que por acaso até houve um jogador um bocadinho abaixo que foi o Samuel Dal, não no sentido defensivo, mas acho que ofensivamente o Samuel Dal vai ter que dar um salto enorme e eu já comentei isto no meu círculo pessoal, eu acho que ele vai conseguir dar esse salto porque eu acho que ele precisa de arriscar mais. Eu acho que no campeonato contra equipas mais fracas é obrigatório ele ter que arriscar mais, subir mais e cruzar com qualidade, que ainda não vimos isso. Mas eu acho que ele no campeonato vai acabar por evoluir por obrigação. Mas nestes jogos ele está um bocadinho resguardado ainda porque também nunca foi um titular muito habitual. Teve na Roma, também não jogava muito, por isso se calhar um bocadinho por falta de hábito, mas eu acho que o Samuel Dal vai ter que dar aqui um salto para o Benfica ter aqui um lateral esquerdo. Nunca será a semelhança do Carreras, porque acho que o Carreras é um jogador magnífico, mas pelo menos para ter um lateral esquerdo melhor, porque acho que no campeonato vai fazer falta alguma criatividade vinda dos laterais. O Dedic já mostrou essa criatividade, falta o Samuel Dal, desculpa esta ressalva, mas sim, mas ele vai ser titular 100% de certeza. Ainda vem a tempo. Marco, para ti o 11 também. Para mim o 11 também vai ser o mesmo. O que pode inventar aqui Bruno Lage, eu pessoalmente espero que não invente, mas é Leandro Barreiro. Pode jogar ali atrás do ponta de lança, talvez atrás de Pavlidis, mas eu acho que não, vai jogar Ivanovic e será por aí a abordagem, com o Leandro Barreiro a saltar do banco, para este ano a saltar do banco, o que fez nestes últimos jogos. Certo, então previsão de resultado. Não sei se querem dar números ou só um X2. Não, damos números. Primeira mão na Turquia, jogo duro. Já está a pensar em números. Resultado volumoso. Fenerbahçe é muito pressionante. Benfica ali com muitas dificuldades no último terço. Falaste no comentário de Tasca, o Marco já está aqui com os braços meio... Dificuldades ali no último terço para o Benfica. Fenerbahçe ali num contra-ataque faz 1-0, mas Benfica chega ao empate nos últimos minutos, igual. Além do resultado, ainda diz como é que é o gol. Portanto, Sérgio. Só não disse o marcador. Igual. Sim, mas o marcador do gol do Benfica. Henrique Araújo a saltar do banco. Não. Vai ser. Para mim é sempre a melhor parte do episódio. Auschwitz. As previsões. Auschwitz vai marcar o gol do Benfica. Se for para o segundo gol esta época, na primeira mão já ainda. quase que igual. Na primeira mão. Primeira mão, Benfica, jogo feio. Vou fazer uma descrição como o Marco fez, jogo feio. Nenhuma equipa remata quase, e os que rematam é para a bancada. 1-0 Benfica. Assim, um gol de canto do Otamendi. Assim, então pega já nisso. Pega já e na segunda mão. Na segunda mão. Benfica vem à luz com a vantagem. Fenerbahçe tem que procurar o golo, mas sem hipóteses. 2-0 Benfica. E passa tranquilamente. Marco. Depois do 1-1. Depois de 1-1. Carrancudo e difícil. Muito físico. Duas equipas que vêm a medo. Benfica com casa cheia. Luz a apoiar. Mas com muita pressão. Jogadores parece que a jogar a medo. Muitos erros. Lugar de Bruno Lage em risco. Bruno Lage nervoso. Mourinho já esfrega as mãos para ocupar o lugar de Bruno Lage. 73 minutos de jogo. John Duran. Sai Sheldrup e entra Prestiani, que aos 84 faz o golo, um remate de fora da área ao ângulo direito da baliza do guarda-redes de Fenerbahçe.
Estou muito desiludido com a análise do Marco. Pensava que ele ia trazer aqui drama. Ele ia, tipo, vai entrar o Talisca e vai mandar calar os adeptos. No final do jogo o Laje é despedido e o Mourinho assume o lugar e garante que vai ganhar a Liga Um igual Europa. na primeira mão e depois 1-0 com golaço de Prestiani. E os treinadores discutem e um deles é expulso. E acabam os dois em Setúbal a começar a Sim, sofrer por exatamente, pressão contra pressão, Ramos. exatamente. Certo. Então aqui uma pequena coisinha de resposta rápida, já que estamos aqui a falar de playoffs. Sérgio não disse a sua segunda mão. Disse. Disse, disse. 2-0, tranquilo. 2-0, Sport Lisboa e Benfica. Desculpa. Aqui os resultados dos playoffs, o vencedor da eliminatória, só para, já que estamos nesta Ok. de previsões, então Estrela Vermelha da Sérvia com o Pafos do Chipre, que vai ser a primeira vez que poderá estar na fase de Liga o Pafos. Estou surpreendido. Sim, eu que vi os jogos todos do Pavos na temporada passada e desde que eles criaram basicamente o clube, sou um fiel Projeto recente. projeto O recente. ponta de lança e- deles, Um craque. cuidado. Dito isso, Estrela Vermelha passa com alguma tranquilidade e digo isto porque conheço o Pavos e sei das suas debilidades e Estrela Vermelha. Para ti, Estrela Vermelha Pafos. Estrela Vermelha. Coloquem se calhar o microfone na Estrela mão. Vermelha é um mais clube fácil. que devia estar na Liga dos Campeões todos os anos, muito histórico. Ferencváros Karabag. Ferencváros da Hungria. Karabag do Azerbaijão. Karabag, e o Benfica vai jogar contra eles na Liga dos Campeões e vai fazer uma viagem ao Azerbaijão, ou sei lá onde é que eles são ali. É mais perto, Cazaquistão. quase mais perto de ir a Tóquio do que. Exato, do que vai ser Lisboa. ali uma viagem mesmo ali antes de um clássico contra o Porto ou contra o Sporting, uma coisa assim. Ferencváros, só para ser do contra. Então, Rangers, Escócia com o Clube Bruges da Bélgica. Olha, boa eliminatória. Uhum. Eu acho que o Bruges é favorito, mas eu gostava que o Rangers passasse. Bruges. Para ser do contra. Uhum. Basileia, Suíça, Copenhaga da Dinamarca, que esmagou o Malmo na segunda mão. E o Basileia que esmagou o Benfica há uns anos. Por isso eu vou dizer 5-0. Portanto, quem é que faz o 5-0 agora? O Copenhaga também foi Não, 5-0, se não me engano. Não, mas o Copenhaga vai passar. Copenhague, sim. Bodo Glimt da Noruega, Sturm Graz, Áustria. Ixi, bem. Bodo Glimt, que Eu acho atenção, tem vindo a crescer muito na Europa. Uhum. Ah, sim, o Bodo Glimt. Chegou às meias finais. Estava a confundir com o Young Boys, tem um símbolo parecido. Verdade. Então vai ser o Bodo Glimt. Acho que a Champions League chora com qualquer um desses na Liga dos Campeões, mas a história do Bodo Glimt é interessante e era giro eles terem lá um joguinho de Liga dos Campeões. 8 joguinhos de Liga dos Campeões. Sturm Graz esteve na Champions. Sim, jogou com o Sporting, se não Sim. me engano. Jogou com o Sporting. O Guilherme marcou lá um gol sensacional. Passa o Bodo Glimt, sim. E último e eliminatória mais longa em termos de quilómetros, Celtic de Glasgow, Kairat Almaty de Cazaquistão. Isto sim, o Tóquio está mais perto do que Glasgow. Sério? Mas tu acompanhaste essa Aqui trajetória Aqui tens história. tu que conheces assim as histórias mais random. O Kairat é a única equipa dos playoffs que vem desde a primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Então é impossível é impossível torcer É o contra. único facto que eu tenho. E também a distância, que é a mais longa dos playoffs. E que fica mais perto do Japão do que a Escócia. Dito isto, Celtic. Não, eu estou a torcer para o... Não, mas torcer Pô, é Underberg. diferente do que. Pronto. Eu estou a torcer e estou a manifestar a vitória. Vai passar aí o... não sei, como é que se chama? Kairat Almaty. Kairat Almaty vai passar. Certeza que tem tipo 3 brasileiros na frente. Acho que até tem um português, se não me engano. Luz ao brasileiro. Posso ver aqui a cábula num instante, mas É para darmos aí um shout-out. acho que vai ser difícil. Mas o Celtic é muito favorito. Também gosto muito do Celtic. Celtic e Rangers na Liga dos Campeões também era engraçado. Histórico. As equipas... Ora, há 2 portugueses no Kairat. Um deles jogava no Videm em 2023. Se calhar jogou contra o Benfica na... O Jorginho. não. Jorginho. Não. O tal do Jorginho, e o outro jogador é Luís Carlos Machado Mata. Shout out, Luís Carlos. Formação do Porto. Aparentemente. Não Pronto, conheço. tem a minha torcida os dois jogadores. O Celtic também tem 2 portugueses, né? O Jota e o Paulo Bernardo. Verdade. Há aqui um Formados empate. no Sport Benfica. do Benfica. Mas acho que o Celtic, indo para a Liga Europa, tem chance de fazer um brilharete e a história da equipa do Cazaquistão é mais bonita. Por isso vai ter o meu apoio e a minha aposta vai ser eles. A odd Ora. deve estar quanto? 20 para aí? Isso aí já não sei. Isso aí, As casas de apostas não nos Vale a não pena nos meter fazem 5 sucesso. euritos, 5 euritos. Não vou dizer em qual casa, escolham a vossa casa. Mas Tá feito metam a 5 tipo. euritos e Está feito, né? Uhum. Então, espero que tenham gostado deste segundo podcast Muito bom. da nova temporada da Hora do Desporto. Do meu lado, resta-me pedir o like, porque Marco, pelos vistos, resultou. Likezinho, comentáriozinho. Tivemos o
o vídeo, porque não tenho os dados do Spotify, é o André que está a guardá-los, mas foi o vídeo com mais acessos do canal. Então, se pedir o like, pode ser que resulte outra vez. Então, espero que coloquem o gosto, mesmo que não gostem. E comentem. Dá aquela força. Dê E a vossa comentem, opinião. também tivemos alguns comentários, foi bom. Partilhem também, Tudo. mandem para os amigos. Tudo. Entrem em 15 contas diferentes e vejam o vídeo. Liguem o sininho. Metam na Times Square também. Yeah. E pronto. Então, nada. No último episódio resultou, então agradeço-vos por isso e que repitam o feito. Obrigado e do nosso lado esperem mais conteúdo. Deixo a última palavra para vocês os dois. Força, Marco. Maiores apostadores de fins de episódios. Mais um episódio a chegar ao fim. Desta vez aqui com o meu grande amigo Sérgio. Um episódio histórico. Espero voltar a repetir este feito. Histórico e não é pelos preditos. Não, isso é o menos. Foi um prazer, como sempre, estar aqui. Prazer, amigo. Espero voltar cá mais vezes. Certamente voltarei. Certamente. E pronto. Sérgio, Sérgio, Faço das palavras do Marco as minhas. Já e que voltaste, termina tu. faço das palavras dele as minhas e gostei muito do episódio. Espero que a próxima vez que volte aqui seja para falar de, sei lá, Liga dos Campeões e sorteios, etc. Acho que vai ser com o Benfica lá. Se não for, falaremos de Liga Europa e de Liga dos Campeões do Sporting. Liga Europa de Benfica, Porto e Braga se passar e Tem Conferência que do ser. Santa Clara Cá passar. para falar do Benfica Carabag. Sim, Cá sim, sim. estaremos. Não, e se o Benfica for para a Liga Europa e se aquela equipa do Cazaquistão for também, certeza que esse confronto está marcado e vamos abrir um GoFundMe para a gente fazer um away lá na cidade do Cazaquistão. E pronto. Mas pronto, é isso. Obrigado. E dar força às equipas portuguesas agora aí o Braga e o Santa Clara nas eliminatórias da Liga Europa e da Conference. Espero que verdade. passem. Deixem o like. Obrigado. Para a semana cá estaremos de novo. Tchau.